A mensagem de hoje está no livro de Lamentações, no capítulo 3. Convido a você, meu amigo e minha amiga, a ler todo esse capítulo, pois ele fala da esperança de auxílio pela misericórdia de Deus e de uma misericórdia de um Deus que é a causa de não sermos consumidos aqui nessa terra, porque a sua misericórdia, ela não tem fim e ela se renova a cada manhã. E grande é a fidelidade desse Deus. Você sabe por que Deus permite o sofrimento aqui nessa terra? Sabe, alguns sofrimentos advêm porque Deus permite às pessoas o livre-arbítrio. E por conta disso, algumas escolhas têm trazido sofrimento às pessoas. Basicamente, as pessoas sofrem porque se recusam a aceitar situações que lhe causam dor. Como assim? Primeiramente, quero te dizer que o sofrimento não é castigo de Deus. Não é Ele que provoca acidentes, violências, intrigas, fome, necessidade e dor aqui nessa terra. Não é Ele, mas sim Satanás que nos causa tanto sofrimento assim. E às vezes nos perguntamos: onde está Deus quando tudo isso acontece? Deus está lá, sempre vigiando e cuidando de tudo. Ele nunca desvia o seu olhar da gente. E por que Ele não faz nada para mudar isso? Na verdade, Ele faz sim. É nesses momentos que Deus aproveita as tempestades em nossa vida e as usa para transformar-nos nessa pessoa que somos hoje, forte e resistente. Deus atua nos momentos em que nós estamos frágeis, sensíveis e sedentos de um conforto e de ajuda. É quando nós procuramos uma esperança para se apoiar por conta da solidão, da dor, da agonia e do desespero em que nos encontramos. É justamente nesse momento de fragilidade que nos aproximamos e voltamos os olhos a esse Deus maravilhoso. E sabe o que Ele diz nessa hora para você e para mim? Vem, meu filho, que eu estou aqui de braços abertos. Você não vê, mas Deus te coloca no colo e te nina como uma criança que ainda mama no peito de sua mãe. Só assim é que você ouve e escuta e presta atenção nele. Porque quando tudo vai bem, quando estamos com saúde, próspero, fica difícil para Jesus entrar em nosso coração. Ficamos surdos e cegos. A escama dos nossos olhos só cai, assim como o tampão no ouvido, quando necessitamos de Jesus. E isso acontece por conta da sensibilidade, fragilidade e sobrecarga do problema que nós nos encontramos. Sabe, queridos amigos, Deus nos chama de várias formas e de vários jeitos. A gente que não percebe. Mas não é porque Deus é ruim, não. Mas sim porque Ele te ama e me ama muito. Saiba você que nada do que acontece aqui nessa terra acontece sem a permissão de Deus. Até quando Satanás ousa em fazer o mal a alguém, ele tem que pedir permissão. E só acontece o que ele quer somente se Deus permitir. Assim como foi com Jó. Entende? Que inclusive convido a você a ouvir o vídeo que coloquei aqui neste canal, que é a paciência de um homem em meio à provação. Agora quero te contar uma experiência, uma frase que a minha avó Maria Teresa dizia para mim. Assim: Deus escreve certo por linhas tortas.
Alguém aqui já ouviu falar nesse ditado popular? Com certeza, né? Hoje, consigo compreender o sentido das linhas tortas. Ela é os caminhos que percorremos na vida e que no final acontece uma reviravolta. O certo é a atuação de Deus, o Criador da vida, que vem e muda toda a cena e nos resgata. Sabe, querido, a minha avó foi uma grande guerreira de oração, uma mulher temente a Deus, assim como na história de Jó. Também passou por perseguições e atribulações aqui nessa terra. Foi tentada e levada ao extremo de seu limite, e em meio à dor e o sofrimento não desistiu. Ao invés de se entregar e dar ouvidos a espíritos malignos, ela se apegou mais e mais com Deus, até o último suspiro da sua vida, que foi em outubro de 2010. Veja como Deus trabalha. Às vezes, Ele usa pessoas e muitas vezes anjos, e em último caso Ele vem pessoalmente. Isso tudo para salvar a vida de alguém, para que essa pessoa um dia, quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, tenha a oportunidade de ressuscitar entre os justos. E com a minha avó não foi diferente. Já em coma, perdida em meio ao delírio de sua consciência, fui usada e guiada por Deus sem saber da agonia que ela estava vivendo. Fui levada de uma cidade a outra para estar naquele momento agonizante que ela se encontrava, sem saber que ela estava enferma em um leito de um hospital. Fui escolhida para lembrá-la da promessa de Deus e para acender as lamparinas da esperança em seu coração, para dizer a ela que Deus ainda estava ali, ao seu lado, segurando a sua mão. Cantei essa música entre tantas que ali foram tocadas, que dizia assim: as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, que eres provas mais do que esta. Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés errei, Mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, mesmo assim não haveria de me
Então via suas lágrimas a correr em cada palavra de conforto e esperança que a música falava. Sabe, queridos, Deus não queria que a minha avó se fosse antes de lembrar das promessas dele. Como é magnífico como Deus trabalha, não é mesmo? O amor que Ele tem por cada um de nós é tão grande que, estando alguém moribundo, Deus recorda em sua consciência a promessa dele. E é claro que naquele mesmo dia, após ela se recordar de toda a promessa de Deus, Ele deu alento ao coração dela e ela descansou nos braços de Deus. Um dia contarei aqui a história dessa grande mulher que foi muito importante na minha vida e na vida de toda a nossa família. Dessa avó, mãe que cuidou de mim, da minha irmã e que nos ensinou os caminhos de Deus. E é claro, como toda perca, há uma grande cicatriz que foi deixada no nosso coração e que ainda sangra até o dia de hoje. Eu sei que ela está descansando no Senhor e que um dia, se Deus me permitir, e eu quero, verei ela de novo quando Jesus voltar nas nuvens do céu e darei um abraço muito apertado nela e direi para ela: nós conseguimos, a tua família está aqui. Mas infelizmente a dor, ela é sofrida e muito doída. Chega a dar vontade de desistir e entregar os pontos. Mas agora escute com atenção o que eu vou te falar. Não faça isso não. Não desista nem de Jesus e nem da vida. Não faça que nem Judas, que ao se arrepender de seus atos que fez contra Jesus, teve a oportunidade em suas mãos de se reconciliar com Jesus, mas tomou a decisão errada. Por se achar indigno do perdão de Deus, deixou a culpa tomar conta dos seus pensamentos, dando ouvido e lugar aos espíritos malignos. E o final vocês sabem. Judas tirou a vida e perdeu a sua salvação e o direito à vida eterna. Sabe, queridos, Deus perdoaria Judas se ele tivesse aberto seu coração a Ele e aceitado a misericórdia de Cristo. Mas infelizmente ele fez a pior escolha. Por uma decisão errada, a sua vida foi ceifada. Meus queridos, seja que nem Pedro, faça que nem ele, que ao se arrepender de ter negado a Jesus por 3 vezes, enxergou o olhar de Jesus para ele e chorou amargamente. Mas em meio às suas lágrimas, ele ouviu a voz do Espírito Santo e aceitou a grande misericórdia de Deus ao perdoá-lo. Sabe, amigos, Pedro fez a melhor escolha da sua vida. Ele escolheu a salvação e a oportunidade de um dia ter a vida eterna ao lado de Jesus. Sabe, queridos, Deus não é o criador do mal e nem do sofrimento. Deus tinha que nos dar o que chamamos de livre-arbítrio para decidirmos amar ou não amar. E o amor, ele sempre envolve uma escolha. A grande tragédia, ela acontece quando o ser humano abusa do livre-arbítrio, rejeitando Deus e escolhendo andar longe dele. Deus transforma aquilo que não é bom em consequências boas. Deus usa o sofrimento unicamente para nos refinar. Sabe, grande parte do sofrimento é resultado do pecado, que tanto as pessoas boas como as ruins herdaram. O pecado é responsável por muitos dos problemas físicos, mentais e emocionais que afetam a humanidade aqui nessa terra. E também é a causa do bom relacionamento das pessoas umas com as outras serem prejudicados. Mas a boa notícia é que muito em breve Jesus voltará nas nuvens do céu. E tudo se tornará novo.
Não haverá mais sofrimento nem dor, porque todas essas coisas ficarão no passado, o qual não lembraremos nunca mais. No novo céu e na nova terra que Jesus tem preparado para todos aqueles que se arrependerem de seus pecados e entregar os seus caminhos a Jesus, só haverá felicidade. Agora escute com atenção o que Deus quer falar para você agora. Meu filho, eu te repreendo e disciplino, porque eu te amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te dos teus pecados. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa, cearei contigo e você comigo. E ao vencedor sentará comigo no meu trono, assim como eu venci o mundo e me sentei com o meu Pai em seu trono. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se você se afastou dos caminhos de Deus, essa é a oportunidade para você voltar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu
vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim a última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar.